Bem-vindos ao Nerdices A2. Eu sou a Cíntia Eu sou o Diego. e hoje nós vamos dar dicas de como escolher o seu primeiro jogo de tabuleiro. Você está pensando aí em entrar no hobby, jogou, né, algum jogo, né, na casa de algum amigo, teve alguma experiência e está pensando em comprar aquele jogo, né, mas você começa a pesquisar na internet e vê que tem um mundo, Muitas opções, né? é um mundo de opções. E aí, por onde eu começo? O que que eu faço? Quem sabe hoje a gente consegue te dar uma luz aí nessa escolha e talvez um caminho legal aí para você começar bem. Isso. E a primeira dica é escolher o jogo pelo número de jogadores. Se você tem uma turma de amigos grandes que gostam de jogar, então é legal você escolher um jogo que caibam essas pessoas, né? Hoje tem muitos jogos que tem para 5, para 6, até 12 jogadores. Até 100, né? Até 100, nós temos um jogo Sim. até 100 jogadores. Mas se você joga só com seu parceiro, opte por jogos que deem para duas pessoas. Bom, beleza, vamos para a segunda dica. E a segunda dica a gente tem que pensar no tipo de jogo. Ou seja, baseado no grupo dos seus amigos, se os seus amigos são mais animados, um grupo mais festeiro, a gente pensa que talvez seja um caminho legal você ir para os party games, os jogos rapidinhos, aqueles jogos curtos que muitas vezes são só cartas, muitas vezes tem dado, né? Então é aquele joguinho mais rapidinho ali, aquele jogo para você sacanear a galera. Se você tiver um grupo de amigos mais sério, é legal você pensar nos jogos mais estratégicos, nos jogos que vá levar um pouco mais de tempo. Pensando também, né, no tipo de jogo, a gente pode também trazer os jogos para criança. Se você joga com criança, tem filhos ou primos, sobrinhos, tem uma gama de jogos assim enorme para esse público. Então também tem jogos que é interessante você começar a avaliar Sim. por aí. Né? Lógico que tem diversas categorias, a gente pode falar de Eurogame, a gente pode falar de Ameritrash, essa salada, né, de termos, a gente pode fazer um vídeo para explicar o que é cada um também, para te ajudar, mas aqui pensando nesse vídeo introdutório, é mais importante você pensar qual é o tipo, qual é a experiência que eu quero trazer para a mesa. Outra dica de ouro é a temática dos jogos. Hoje tem uma gama muito grande de temáticas. Tem jogos de futebol, jogos de zumbi, jogos místicos, muitos e muitos jogos. Então, você vai ver um jogo, ele vai te atrair pela temática. Comece por aí, que você vai ter uma experiência muito mais imersiva e vai gostar bem mais do jogo. Dica 4, o nível do jogo. Uma coisa que é muito importante você levar em consideração é a questão do nível do jogo. Hoje, né, a comunidade usa o ranking do BGG, que é um ranking internacional, onde vários usuários, né, que já jogaram aquele jogo começam a classificar o peso do jogo. Esse tal peso do jogo ele começa de 1 e vai até a 5. Essa classificação é muito importante porque a partir de 2,3 para cima já são jogos médios para pesado. Ou seja, para jogadores iniciantes, a gente sempre indica você procurar jogos de nível 1, nível 1,5 até 2, porque são jogos que vai te Sim. trazer uma experiência muito mais recompensadora, né? Não são jogos que vão ter manuais assim super complexos, muitas regras, então isso pode acabar frustrando novos jogadores entrantes no hobby. E outra coisa para levar em consideração é o preço, né? Hoje em dia tem desde jogos de R$ 40 a R$ 1.000, né? E precisa ser um jogo caro para ele ser bom? Não, nós temos vários joguinhos bem baratinhos que são excelentes e fazem muito sucesso aqui em casa. Uma dica extra, pensando no preço, é teste jogos. Né? Isso funciona muito para a gente. Né? Então, visite luderias, jogue jogos novos na casa de amigos, porque é um hobby que a gente sabe que é um hobby caro. Jogar online também, né? Jogo online, né? Funcionou muito pra Exato, gente. o BGA, né? O Board Game Arena, é um site que você tem vários Uhum. jogos gratuitos que você pode entrar lá e jogar. Então, teste jogos. Isso com certeza vai vai ser saudável tanto para o seu hobby, que você vai aumentar o seu leque, né, de jogos, de conhecer mecânicas novas, quanto financeiro também, né? Ao invés de você sair comprando tudo que você vê pela frente, porque realmente dá vontade, né? São muitas opções. E compare também. A gente sempre usa um comparador de jogos, que é o site Compara Jogos, né? Sim. Que lá ele vai mostrar onde o jogo tá mais barato, quais são as condições melhores.
né? Então, antes de comprar, dá uma pesquisada nesse site para ver onde ele está mais barato. E para você que está iniciando, comece pelos jogos mais simples, mais baratinhos, e depois vai indo para os mais avançados. Exato. É aquela questão de você construir a sua identidade, né? A sua identidade como jogador. Porque nem sempre o cara que joga mais tempo é o cara que só joga jogos complexos. Não é isso. Não, eu acredito que não seja isso. Talvez o cara que joga mais tempo, ele tá jogando o jogo que ele mais gosta. Eu acho que é isso que faz você ir longe no hobby, né? Você identificar, Se identificar com o jogo, se né? identificar com o jogo e com o hobby. Porque o hobby é imenso, tem jogo para todo mundo, a cada dia vem jogos novos, então realmente acompanhar tudo isso é impossível. Então a gente está trazendo dicas para você construir, né, a sua percepção e aonde você se encaixa melhor no hobby. E como um bônus aí para vocês, preparamos alguns jogos para você começar aí uma coleção bem legal. É uma lista modesta, a gente pode fazer um vídeo maior, né, comentando sobre nosso top 10 ou jogos para iniciar, mas aqui é uma lista assim, já que a gente deu algumas dicas, vamos trazer alguns nomes, né, para entregar tudo aí para vocês, para não ter o porquê não entrar no hobby. E cada um separou então 3 jogos como dica aí para vocês. O primeiro jogo que eu trago aqui é o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Esse nome de Você já tá jogando, Já né? tô jogando. Já é a dificuldade do jogo falar todas essas palavras e decorar. Ele é um jogo pequenininho, bem baratinho. É um card game que você vai colocando cartas na mesa, né? E você tem que falar as palavras. Taco, cabra, queijo, Gato, ela já perdeu. gato. É. Já errei tudo. Você vai falando essas palavras. Ele é do estilo tapão, sabe? Quando você vê a imagem correspondente ao que você está falando, você tem que bater na mesa. O último que bater na mesa fica com as cartas. É um jogo bem divertido. Você vai dar altas risadas. É sucesso garantido, hein? Exato, é ideal para mesa cheia, né? Grupo de amigos grande, assim. Bom, pensando então, já que a gente tem um card game aqui na mesa, talvez uma opção seria o Tokaido, ou Tokaido, não sei, Tokaido, boa. né? Tokaido. O Tokaido, ele é uma evolução, talvez, né? Os jogadores aí podem me condenar, mas eu achei uma evolução da trilha. Sabe aquele que você tem um bonequinho que você vai andando, uma casinha e tal? É mais ou menos aquilo, só que com um tempero muito melhor, né? Que é o dos board games modernos, que aí você tem que fazer uma coleção de cartas, você tem que construir, né? Alguns combos. Acho que é um dos jogos mais temáticos que eu joguei. E ele é relativamente barato, né? Comparando com os jogos que saem. E ele, como eu já falei, é muito temático. Então, se você gosta de história, gosta do Japão, com certeza é uma boa pedida, assim. É um jogo bem family, com um tantinho de estratégia, né? E o próximo jogo que eu indico é o clássico Azul. Azul não pode ficar de fora da sua coleção. Ele é um jogo da categoria abstrato, em que você vai ter que ter um pouquinho mais de estratégia para confeccionar ali a sua... Seus azulejos, né? a sua Parede. Isso, a sua parede de azulejos, né? Então, é muito bonito o jogo, você fica ali fascinado com as pecinhas, que são os azulejos. Ele vai de 2 também, dá super certo com 2 jogadores, nós jogamos, até 5 jogadores, mas é ótimo também, a gente sempre joga aqui. E tem vários outros tipos de azul, né? A gente indica para começar o clássico. Sim, que é o primeiro, né? Que é o primeiro, mas já tem mais 3 tipos de azul, que a gente ama também toda a franquia. Bom, pensando então, já que já tem jogos de algumas categorias, a gente não falou ainda de um cooperativo. E um cooperativo que eu amo de paixão, tenho certeza que a Cintia também gosta muito. Já até sei qual que você vai falar. É o Pandemic. Pandemic é um jogo clássico, né? Já tem uma enorme gama de variáveis desse jogo. Foi com esse jogo que a gente se apaixonou pelo mundo dos board games, ele que abriu as portas aí pra gente. Sim, a gente pode fazer um vídeo falando mais sobre isso, né? Sim. Sobre jogos que a gente começou. Mas foi uma porta muito legal pra gente, com certeza pode ser pra você, que tá chegando agora. Então, Pandemic é um jogo cooperativo
Cooperativos são jogos que a mesa toda joga contra o tabuleiro. E não se engane, é bem difícil você ganhar, tá? É bem Sim. difícil, você mais perde do que ganha. Mas é um jogo assim muito gratificante você conseguir alcançar os objetivos, porque realmente é desafiador. E minha última dica de hoje é o Código Secreto. É um jogo que também nos fez partir aí pela paixão, pelo hobby, né? E ele é um jogo de dedução. Aqui não tem mínimo ou máximo de jogadores. Pode ser para grupos pequenos, grupos grandes. É um jogo de dedução que 2 grupos vão competir ali para achar ali o maior número de espiões com as suas palavras dispostas ali em cartas na mesa. E aí cada grupo tem o seu capitão que é responsável para dar dicas, né? E pode ser palavras ou pode ser imagens. Ele vai dar uma dica e o seu grupo tem que localizar ali, através dessas dicas, as palavras correspondentes para achar os seus espiões. E vence quem localizar ali o maior número de espiões primeiro. É bem legal, dá várias tretas esse jogo, Sim. né? Que você fica ali em dúvida, você não deu uma dica tão legal e fez o seu grupo achar o espião do outro grupo. É bem divertido, também é sucesso, né? É, sucesso, sucesso. Já que a gente está nessa vibe aí de grupo e briga, talvez a minha última dica seja um jogo que é para causar treta. Esse jogo, com certeza, ele foi responsável aí por muitas brigas, términos, não sei, de muitos jogadores ao longo do tempo, porque é um jogo assim feito para isso, mas é extremamente divertido. Eu tô falando de The Resistance. É um jogo onde você também, né, é um jogo de dedução social, onde você tem que ler, né, o seu amiguinho do lado, só que nesse jogo a gente está brincando com a confiança. Então a gente está falando aqui sobre a resistência. Diego já foi dormir no sofá por causa desse jogo. Já, acho que mais de uma vez. A gente está falando assim da resistência, né, contra, sei lá, né, a grande força ali opressora do momento. Então você tem que criar um grupo da resistência para lutar contra essa grande força. E nesse meio, né, nesse meio da resistência sempre vai ter 1 ou 2 ou 3 espiões ali no meio. E o seu trabalho é não colocar os espiões no meio das missões. Então, assim, você vai olhar para os seus amigos e não saber se ele é espião ou não, e o trabalho dele é fazer que você acredite nele, que né? você confie nele. Então, é um jogo extremamente divertido, é uma dicaça se você tem um grupo de amigos aí que gosta de dar risada. A né? gente recomenda acima de 5, né? 5 ou mais jogadores para esse tipo de jogo, né? Bom, já que estamos na dica extra, acho que é importante também ressaltar que em muitos jogos, né, a grande maioria, essas informações vêm na caixa. Então, se você estiver numa loja ou se estiver mesmo num site, essas informações vão estar lá. Esse jogo é para 2 ou 4 pessoas, esse jogo, o tempo de jogo dele é de 60 a 100 minutos. Então, são informações que você já consegue filtrar. A temática, né? Também tem lá. Então, na busca, você consegue já filtrar já para essa categoria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, das nossas dicas. Se quiserem que a gente dê mais alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Segue a gente também no Instagram, a gente tá sempre por lá, postando vários conteúdos, resenhas, né? Sim, sim, exato. E se você que está assistindo aí também já iniciou no hobby, começou por algum jogo específico, deixa nos comentários, é legal a gente saber. Bom, e se essas dicas ajudou você aí, espero que você volte aí nos comentários qual jogo que você comprou, qual jogo que você mais gostou, se você já conhecia, né, algum jogo dessa nossa lista. Se você quer acrescentar mais alguma dica, vamos ajudar a comunidade aí, traz mais dicas aí no comentário também, que com certeza vai ter gente aí sempre esperando uma boa dica para começar no hobby, beleza? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!